Bom dia, sexto ano. Espero que tenham descansado um pouquinho. Agora voltamos com fôlego, com força de vontade e empenho, tá bom? Vamos lá, finalzinho da página 19. As zonas climáticas e os diferentes tipos de clima e vegetação no mundo. Vimos como se dá a atuação dos elementos e fatores climáticos. Nós vimos a amplitude térmica, altitude, latitude, lembra? Maritimidade, continentalidade, umidade. São fatores e elementos que interferem no clima de uma região. Agora vamos compreender melhor como a combinação desses fatores influenciam a formação de diversos tipos de clima e domínios vegetativos presentes na Terra. Os climas quentes estão localizados principalmente na zona tropical e suas proximidades recebem influência direta do fator climático latitude. Então, a latitude a gente viu, né, que é o afastamento ou a proximidade da linha do Equador. Menor latitude, mais perto da linha do Equador. Então, na região onde ficam os climas mais quentes, são as regiões de menor latitude, ou seja, na zona tropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aquele meiozinho do planeta, né? Bem próximo aqui à linha do Equador, são as regiões onde possuem os climas mais quentes do nosso planeta. Vamos ver um pouquinho desses tipos de clima. Equatorial. Este clima está localizado próximo à linha do Equador, daí o seu nome, o que lhe confere altas temperaturas durante todo o ano. Apresenta também altos índices pluviométricos em função da influência dos ventos alísios. Assim, podemos classificar esse clima como quente e úmido. No Brasil, esse clima é predominante na região amazônica. Então, a região próxima à linha do Equador, por isso o nome equatorial, é um clima bem quente, porque a região próxima à linha do Equador é a região mais quente do planeta. Ali vem falando que ele pode ser classificado como quente e úmido. Quente por estar próximo à linha do Equador, com uma menor latitude. E úmido porque a quantidade o calor vai fazer com que a quantidade de evaporação seja maior. Se evapora mais água, vem mais chuva, que é o índice pluviométrico, né? Forma as nuvens e chove. Então, o clima equatorial ele tem essa característica de ser muito quente e também úmido. Tropical. Em áreas dominadas por esse tipo de clima, as temperaturas médias anuais são sempre acima de 18 graus. Quanto à umidade, pode apresentar variações, visto que nas áreas mais próximas ao litoral, a ação dessas massas de ar úmidas, vindas do oceano, favorecem maiores índices pluviométricos anuais, formando o clima tropical úmido, quente e úmido. A gente vai ver que o clima tropical ele tem várias variações, vários tipos de clima. Então, o primeiro tropical que a gente vê aí é o tropical úmido. O próprio nome já diz, o tropical. Fica perto dos trópicos, Câncer e Capricórnio. E é úmido. Por quê? Porque ele tem o seu campo de atuação é mais próximo ao litoral. Tem mar, tem muita água, muita evaporação, consequentemente, muita chuva. Em regiões do interior do continente, a ação das massas de ar seca favorece a formação de uma estação seca, geralmente o inverno. Essas áreas apresentam, então, duas estações bem demarcadas, um verão chuvoso e um inverno seco. É o clima tropical típico. Então, outro tipo de clima tropical típico. Ele, diferentemente do tropical úmido, ele não fica no litoral, ele já fica mais para dentro do continente. Então, afastado do mar, menos água, automaticamente menos evaporação. Não quer dizer que não chova. É um clima quente também, só que tem épocas do ano, mais assim, próximos ao verão. Chove mais, porque mais calor, evapora um pouco mais de água. E o seu inverno é seco, né?
Não que não evapore água no inverno, evapora também, mas evapora bem menos. Então, o clima fica mais seco e chove menos. Então, esse é o tropical típico. Temos também o clima tropical de altitude. Vocês vão prestando atenção nos nomes, que os nomes já falam muita coisa. Né? Pensa bem nesse, tropical de altitude. Ele fica onde? No alto ou no baixo? Né? Caracteriza-se presente em áreas de maior altitude, regiões serranas, que provocam médias térmicas anuais abaixo de 18 graus. Então, é um clima quente, mas não é aquele quente demais como o equatorial. Mas a característica principal desse tipo de clima, é ficar em regiões mais elevadas, com altas altitudes. O clima tropical seco ou semiárido é a mesma coisa, caracteriza-se pelas altas médias térmicas anuais e baixos índices pluviométricos, abaixo de 1.000 milímetros anuais, podendo chegar a 500 milímetros. Então, o clima semiárido, apesar de ser um clima quente, ele é um clima muito seco. Quando fala ali baixos índices pluviométricos tem relação com chuva. Então, tem pouquíssima chuva. É o clima, por exemplo, que a gente vê lá no Nordeste, no sertão nordestino aqui no Brasil. É um clima quente, mas praticamente não chove. É um clima bem seco. Agora, olha só o de baixo, que também é seco. As áreas onde há o clima desértico quente, o calor com médias térmicas de 30 graus e as chuvas escassas são as principais características. A ausência de umidade, consequentemente de nuvens, leva à ocorrência de grande amplitude térmica diária, podendo variar de 30 graus em um único dia. A gente falou sobre a variação térmica, né? Essa amplitude é a temperatura máxima e mínima. Essa amplitude térmica grande no clima desértico é diferente do semiárido. O semiárido ele é quente e ele é seco. O desértico é mais seco ainda e a gente viu aquela questão da areia, de ser mais solta, então perde o calor que é absorvido durante o dia, por isso esfria demais à noite. Agora vamos para o clima temperado. Preste atenção que o temperado também tem suas divisões, tá bom? Temperado. As áreas de domínio de climas temperados localizam-se entre os trópicos e os círculos polares, na chamada zona climática temperada, do sul e do norte, e apresentam as 4 estações bem definidas. Então, a gente vê que esse clima temperado, eu falei que o clima tropical ele ficava aqui, entre os 2 trópicos. Agora, esse temperado ele está para cima de um trópico e para baixo do outro. Então, ele vai ficar acima do trópico de Câncer e para baixo do trópico de Capricórnio. Você vê que ele já vai se afastando da linha do Equador. Então, não vai ser um clima tão quente quanto o equatorial e o tropical. Ele vai ser um clima mais, quando fala temperado, é mais equilibrado. Vamos para o primeiro tipo. O clima temperado continental. Lembra que eu falei de prestar atenção no nome, hein? Sofre influência da continentalidade, que lhe garante grande amplitude térmica, diferença entre as temperaturas máximas e mínimas anuais. Sendo assim, nesse domínio climático, os invernos são rigorosos, frios, e os verões são quentes. Então, nesse primeiro tipo de clima temperado, há essa diferenciação térmica durante o ano, fazendo com que, igual está falando ali, os invernos sejam rigorosos. Sabe aonde tem esse tipo de clima? Lá no sul do nosso país. Quando chega agora o período de inverno, fala que geou em algum lugar. Ou então durante a noite congelou as gotas de orvalho na árvore. Então é um clima que no verão faz calor, faz. Mas no inverno, o inverno também ele é bem rigoroso. Tem muita diferença entre o verão e o inverno. E sofre a influência da continentalidade, né? Está mais para dentro do continente, então tem menos umidade. Nas áreas próximas ao litoral, agora vamos ver ao contrário, né?
O primeiro estava próximo para dentro do continente e agora esse está mais próximo ao litoral. Temos o clima temperado oceânico, com ocorrência de precipitação abundante e bem distribuída durante todo o ano e baixa amplitude térmica. O inverno é mais frio e o verão é ameno. Então, no clima temperado oceânico, ele vai sofrer influência do oceano. Quando fala precipitação abundante, é muita chuva. Então, é um clima que vai trazer bastante chuva. Ele tem, o inverno é frio, né, característica própria. Já o verão, quando fala que ele é ameno, claro que é mais quente que o inverno, mas não é tão quente quanto nos climas equatoriais e tropicais. Clima temperado mediterrâneo. Recebe esse nome por predominar na costa do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo ele fica bem aqui em cima da África, entre a África e a Europa. Então, é um clima próprio daquele lugar. É caracterizado por invernos curtos e temperaturas baixas, variando de 0 a 15 graus. Já o verão é longo, registrando temperaturas que oscilam entre 18 e 25 graus. O período chuvoso é o inverno e o seco ocorre no verão. Embora o inverno seja breve e o verão longo, as 4 estações do ano são bem definidas. Então, quando fala que o inverno é longo, né? Ou melhor, o inverno é breve e o verão é longo, tem mais período de calor do que de frio. Mas esse calor, ele também não é tão quente como no clima tropical e equatorial. Já é um calor mais, como falou ali em cima, um clima mais ameno. Mas é próprio daquela região do mar Mediterrâneo, que é aquela porção de água que fica ali em cima, entre a África e a Europa. Clima subtropical úmido. Pode ser encontrado em áreas de transição entre os climas tropicais e temperados, próximos aos círculos tropicais. Apresenta chuvas distribuídas ao longo de todo o ano. Os verões são quentes e os invernos apresentam médias abaixo de 10 graus e acima de 0 graus. Também é um clima um pouco mais ameno, não é tão quente nem tão frio. Possui chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Então, é um clima, como o próprio fala, né? Ele está dentro de uma classificação mais fresca, vamos colocar assim. Clima frio de montanha e polar. Clima frio ou clima polar, que é a mesma coisa. Ocorre nas zonas térmicas frias ou polares, ou seja, dentro dos círculos polares, e se caracteriza sobretudo pelas baixas temperaturas influenciadas pelas altas latitudes. Agora a gente já vai falar sobre os climas que ficam aqui, ou lá na ponta, lá em cima do nosso país, ou do nosso planeta, desculpa, ou bem aqui embaixo, próximo aos polos. Por isso é um clima polar. São os climas mais frios, né? Por consequência dessa alta latitude, maior distanciamento da linha do Equador. Nessas regiões, as temperaturas variam de menos 60 graus, olha só, hein? A gente aqui em Mendes não chega nem a 0 graus. E a gente já fica tremendo de frio de vez em quando. Imagina menos 60, quer dizer, chegar no zero e ainda cair mais 60 graus. Consegue imaginar o frio que é nesse lugar? No inverno e 4 graus no verão. Aqui o nosso verão bate 40 graus, 40 e poucos graus. Lá o verão, o período mais quente é menos 4. Olha a diferença. As medidas pluviométricas, ou seja, de chuva, né? São baixas e ocorrem sempre em forma de neve. É tão frio que não cai gotinha d'água na chuva. Lá neva, congela a água. Devido aos baixos índices pluviométricos nessas regiões, formam os chamados desertos frios. Né? Uma região que é tão fria que não dá nem para você habitar naquele lugar, de tão frio que é. Agora, o denominado clima de montanha ou clima de altitude, também é a mesma coisa. 2 nomes para um tipo de clima só.
Pode ser encontrado na América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa e África, em todas as zonas climáticas, em áreas onde há grandes altitudes ou altas montanhas. O principal fator climático que influencia esse clima é a altitude, que lhe confere baixas temperaturas ao longo de todo o ano e a presença constante de neve nos picos mais elevados. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, nesse clima de montanha ou no clima de altitude, as montanhas são tão altas que a gente viu que quanto mais alto, mais frio, né? É tão alto que lá chega a nevar. Então, é o ano inteiro de frio nesse lugar, nesse clima de altitude ou de montanha, tá bom? Agora, vocês têm aí na página 21, eu quero que vocês leiam esse Saiba Mais, que vai falar sobre o climograma. Climograma é como se fosse um gráfico que representa o clima de uma região, tá bom? Prestem atenção que nós temos dois gráficos aí, um equatorial e um tropical continental. Em cada gráfico desse tem duas informações. As barras azuis vão mostrar a quantidade de chuva. Então, essa medida azulzinha aí do lado esquerdo, em milímetros. E essa linha vermelha vai mostrar a temperatura, que você vai olhar do lado direito a medida em graus. Então, tanto no equatorial como no tropical continental, tem duas informações. Tanto a parte pluviométrica, que é de chuva, como a linha vermelha, que vai mostrar a temperatura. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar isso daí e vão aí na página, no exercício 32, vão responder essas 4 perguntas, tá bom? Depois que vocês responderem essas 4 perguntas, vai chegar a parte que vai falar sobre a vegetação do nosso planeta. Então, vocês vão ler, essa não vou ler, vocês vão ler a página 22, página 23 e página 24, e eu quero que vocês vão marcando ou com marca-texto ou com o próprio lápis, não tem problema, as principais características de cada tipo de vegetação dessa, tá bom? São várias vegetações. A gente começa aqui na página 22, olha, tem a floresta tropical e equatorial, aí você vai ler e vai marcar as principais características desse tipo de vegetação. Depois vai ler savana. Como que é a savana? Marca só o principal. Não adianta vocês marcarem tudo. O que a gente vai fazer através dessa leitura é como se fosse um resumo dos pontos mais importantes, tá bom? Então, respondam as 4 perguntas. Depois, vocês vão fazer a leitura dessas páginas da apostila, marcando somente o que for mais importante. Então, tá aqui floresta tropical, savana, deserto, estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, floresta temperada, taiga e tundra. Não é para fazer o exercício da página 25 não, tá bom? Vai parar aqui, destacando somente os pontos mais importantes. Ok? Então, façam as 4 perguntas, observando o climograma, e depois façam a leitura aqui, destacando os pontos principais, como as características de como são esses tipos de vegetação. Tá bom? Mãos à obra, se empenhem, tá? Leiam com atenção, podem perguntar se tiverem dúvidas e não saiam marcando qualquer coisa para dizer que marcaram. Esse resumo vai te ajudar a destacar as principais características que vão te levar a entender como é esse tipo de vegetação. Tá bom? Então, parem aí na página 24, destacando os tópicos importantes. Vamos lá, mãos à obra, bom trabalho e muito empenho, hein?